Bom dia! Hoje é um grande dia, aquele dia que Deus te deu para poderes transformar a tua vida, para poderes governar a tua vida, para poderes tomar as decisões que tu sabes que têm que ser tomadas. Hoje venho aqui para te falar sobre a maior mentira que tu contas a ti próprio. Não te vou perguntar qual é o teu sonho, não te vou perguntar aonde é que tu queres chegar. Aquilo que eu gostava que tu te perguntasses a ti próprio é qual é a mentira que tu tens repetido a ti próprio durante todos estes anos. Porque, bom dia Isabel, espero que essas costas estejam um bocadinho melhores. Olá, autêntico Pilate. E dizia eu, sabes quais é que são aquelas mentiras que são mais perigosas? As mentiras mais perigosas não são aquelas que as outras pessoas te contam. São aquelas que nós repetimos vezes sem conta dentro de nós. Bom dia, Leila. E que a certa altura nós inclusive deixamos bom dia. A certa altura vai ficar melhor, Isabel, vai ficar melhor. Se Deus quiser, vai ficar melhor. Dizia eu que são aquelas mentiras que nós contamos a nós próprios tantas vezes que ao fim de um tempo acabamos por... Bom dia, Leila. Acabamos por acreditar. Muitas vezes dizemos, eu sou assim, eu não consigo, eu nunca fui disciplinado, eu começo qualquer coisa, mas nunca acabo, já é tarde, já sou velho demais, já sou novo demais, eu não tenho capacidade. Estas frases parecem apenas descrições, não é? Mas muitas das vezes acabam por ser uma prisão, e eu já te vou explicar, que é construída à nossa volta apenas com palavras. Porque todos nós, quer queiramos, quer não, carregamos uma narrativa interna, uma narrativa interior. E usamos uma história para explicar quem é que somos, para acreditarmos naquilo, não é? E às vezes, porque ouvimos alguém dizer que não éramos suficientemente bons, deixem-me só parar aqui isto, que isto vai fazendo barulho e perturba. Ok, acho que agora já vai deixar de fazer barulho. Vocês sabem que eu estou a andar de bicicleta, fazer o meu exercício do dia. Hoje é dia de ir até ao BML, Business Movement Launch, mas antes de ir, quero ir com a minha live feita e com o meu exercício feito, uma vez que já fiz a meditação, já fiz as tarefas que estão estabelecidas para cada dia. E esta agora é a última que me falta para ir tranquilo. Dizia eu que às vezes poderemos até ter falhado numa determinada parte da nossa vida, podemos ter sido rejeitados, comparados, às vezes até humilhados e eventualmente abandonados. Podemos ter cometido um erro, não é? E desde esse dia nós começamos a confundir aquilo que nós fizemos por um erro, por uma situação, começamos a confundir aquilo e pensando que isso é aquilo que nós somos. Mas uma experiência que possa ter acontecido contigo, comigo, connosco, essa experiência
tem direito para te definir, para definir aquilo que tu és? Uma coisa que te aconteceu lá atrás tem esse poder para definir o que tu és? Tu até podes ter falhado um dia, mas isso não te transforma num falhado, não é? Um dia alguém pode ter rejeitado, mas tu não és a rejeição em pessoa. Isso não faz sentido, não é? Se tu analisares esta conversa de forma consciente, não faz sentido a prisão que muitas das vezes alguns de nós têm vivido. Eu posso ter sentido medo lá atrás, mas eu não sou o medo. Porque, lembrem-se de uma coisa, aquilo que aconteceu lá atrás, no nosso passado, faz parte da nossa história. Mas não tem que governar aquilo que nós somos. Nós não conseguimos apagar o que está lá atrás. Mas podemos diminuir o som que aquilo que está lá atrás faz na nossa vida. A autoridade que aquilo que está lá atrás tem na nossa vida hoje. Eu disse-vos, hoje é um grande dia. Porquê? Porque Deus permitiu-nos acordar. E hoje nós vamos poder decidir se queremos ir em frente, para a esquerda ou para a direita. Não é o que está lá atrás que governa o teu dia de hoje. Governou naquele dia, já passou. Agora o que governa em ti o dia de hoje é aquilo que tu decidires. E é sobre isto que vamos falar. Porque há aqui uma verdade que nós precisamos de compreender. Dificilmente nós conseguiremos viver acima daquilo que nós acreditamos, daquilo que é a nossa identidade. Tu até podes receber oportunidades, até podes aumentar o teu conhecimento, até podes ter ajuda, podes ter recursos, mas se tu continuas a acreditar que não mereces, que não consegues, que não és capaz de mudar, vais acabar por regressar sempre àquele lugar emocional onde tu te sentes protegido, onde aquele lugar de conforto, não é? Que nós muitas das vezes não queremos deixar, porque o nosso comportamento normalmente ele segue a nossa identidade. Quando alguém diz constantemente que é desorganizado, não está só a descrever um comportamento. Está a dizer que é assim, que não tem jeito, não é? Não tem como fazer diferente. E depois atrasa-se. Se estás a dar esta ordem ao teu cérebro, não é? As coisas começam a acontecer para que tu sejas desorganizado. Esqueces das coisas, desistes. E depois tu próprio concluís, não é? Chegas atrasado. E tu próprio acabas por concluir, dizes, estás a ver? A ti próprio. És tu a falar contigo. És tu a falar contigo próprio. Tu próprio dizes, pois, estás a ver? Porque eu sou desorganizado, aconteceu isto assim. Eu sabia que era assim. Nós criamos uma narrativa, nós criamos uma conversa connosco próprios e depois criamos condições para que ela aconteça. Isto não é mais do que uma prisão emocional. É um constante carrossel que, para não sairmos da nossa zona de conforto, nós até às vezes achamos que talvez, mas à primeira coisinha que possa acontecer, dizemos, pois é porque eu sou assim. É por causa disto, é por causa daquilo. E o inimigo, ele nem precisa sequer de te destruir. Basta convencer-te que uma identidade que Deus te deu não é aquela em que tu acreditas. Se Ele te convencer que tu não és digno de uma determinada coisa, Ele afasta-te disso. Porquê? Porque tu achas que aquilo não é para ti.
Tu achas que não mereces aquilo, não é? E se ele te convencer de que tu não és capaz de mudar, tu nem sequer inicias este processo. Porquê? Porque tu na tua cabeça dizes, eu já tentei, eu já fiz e isto não aconteceu. E eu não consigo e nunca acontece. Portanto, a nossa maior batalha não está no interior, não está no exterior, está no interior. Está naquilo em que tu, concordares acreditar. Acreditar acerca de ti próprio. Porque a própria Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que não se tinham em grande estima, não acreditavam. Quando Deus falou com Moisés, ele dizia, mas eu sou gago, mas eu nem sequer sei falar. Não é? Ele não acreditava nele próprio. Alguém conhece a história de Gideão? Gideão foi apanhado, isto é, foi ativado por Deus quando estava a malhar o trigo dentro de um lagar. O trigo não se malha num lagar. Num lagar faz-se vinho. Só que por causa dos inimigos, ele teve que colher o trigo, entrar para dentro de uma gruta onde tinha esse lagar, para que eles não vissem a poeira de bater o trigo e não viessem e roubassem o trigo. E ele dizia, mas eu sou o mais pequeno da minha casa. Todos eles manifestaram uma razão para não avançar. Todos tinham uma desculpa em que acreditavam. Só que Deus nunca alimentou essas narrativas. Deus não chamou Gideão do mais pequeno da sua casa. Chamou-lhe homem valente. Homem valente. Àquele que se achava a ele próprio o mais pequeno da sua casa. O próprio Moisés, ele via a limitação, não é? Só que Deus já sabia que ele ia ser um libertador. O Pedro, não é? Que era Simão, Jesus Cristo chamou de Pedro. Pedro é pedra, é o sustento da igreja, é a base da igreja. Jesus viu ali uma pedra, não viu um Simão. Um Simão que era instável, que quando quiseram prender Jesus tirou logo a espada e cortou a orelha de um dos guardas. Não viu aquele Simão que o negou 3 vezes quando ele foi preso. Não. Ele viu a pedra que iria sustentar, que iria dar origem à sua igreja. E talvez Deus esteja a olhar para ti de uma forma muito diferente daquela que tu próprio te vês, não é? Para um pouco para pensar e tenta focar nisto que eu te vou dizer. Pensa naquela frase que tu repetes quando algo correu mal. Quando falhas, quando por algum motivo desiludes alguém, quando voltas a cair num determinado comportamento, hábito, em algo que tu sabes que não é correto, qual é a frase que vai ecoar dentro da tua cabeça? Qual é aquela frase que aparece logo? Eu vou-te dizer algumas. E tu vais ver se poderá ser alguma destas que tu próprio instalaste dentro da tua cabeça e que te mantém preso a poder sair de lá. Será que alguma vez, quando tentas alguma coisa e algo corre mal, dizes logo, pois, eu nunca consigo? Olá, Grazi. Será que dizes isso? Será que dizes, eu sou um desastre? Será que tu dizes, quando tentas fazer uma dieta e falhas, dizes logo, pois, eu não tenho disciplina,
eu não sou disciplinado. Será que aquilo que tu dizes na tua cabeça é, pois, se fosse há 5 anos atrás, agora já não dá. Bom dia. Será que aquilo que tu dizes é, eu não sou capaz? Eu nunca sou capaz. Agora, já te dei este pedacinho para pensares em qual é aquela frase, quando as coisas correm mal, que te vem logo à cabeça. Vou-te fazer uma pergunta que pode fazer o putz hoje, pode fazer o cabum hoje na tua cabeça, que é: quem é que instalou essa frase na tua cabeça? Foi Deus? Terá sido Deus que instalou essa frase que quando as coisas correm mal, vem logo à tua cabeça essa frase negativa que te tem aprisionado e governado desde lá atrás até agora? Terá sido uma pessoa? Terá sido a tal experiência que te aconteceu um dia na vida e isso te marcou e que continuas a carregar essa experiência contigo? Terá sido porque houve aí alguma rejeição lá atrás? Porque fracassaste em alguma coisa? Depois dos 40 já nada funciona. Opa, então o que diria depois dos 50, Isabel? Bom dia, Júlio. Nós estamos aqui a falar das mentiras que nós contamos a nós próprios. E também estava aqui a acabar de dizer quem é que as instala, se nós pensamos de onde é que elas vieram. E temos que perceber se fomos nós que começamos a construir, a instalar estas frases na nossa cabeça, se começámos a criar explicações para o nosso fracasso, ou se foram frases, bom dia, foram frases se foram frases que nós criámos para explicar o nosso fracasso, ou se acabaram por se transformar em coisas assumidas na nossa vida. E vamos entrar aí na parte mais profunda, porque às vezes nós não mantemos uma mentira só porque acreditamos nela. Nós mantemos esta mentira porque ela nos protege. Porque quando eu digo a mim próprio, eu não consigo, eu nem sequer tenho necessidade de tentar, porque eu já sei o resultado final, então já estou protegido, não preciso tentar. Não é? Quando eu digo a mim próprio, eu sou assim, eu não vejo necessidade de mudar. Porquê? Porque faz de conta que eu já tentei mudar e não consegui. Então, se eu já tentei mudar e não consegui, é porque eu sou assim. Esta é a explicação que eu dou a mim próprio. É a mentira. Bom dia, Joana. É a mentira que eu conto a mim próprio. Quando eu digo eu não tenho tempo, na minha cabeça, eu não tenho que admitir que aquilo seja uma prioridade. Quando eu digo que, como dizia ali a Isabel, nos 40 mais aquilo torna-se complicado, quando eu acho que já sou velho demais ou que sou novo demais, eu estou a criar uma porta de fuga para uma possibilidade de falhar. E há mentiras que nós criamos que funcionam como um muro de proteção, que impedem a dor de entrar. Só que também impedem, porque eu não tento, porque eu não faço, eu nunca vou mudar. Por isso impedem a vida de sair. E tal qual a casca de um feijão o protege enquanto ele não vai para dentro da terra, também estas mentiras servem para nos proteger. Numa fase em que nós estamos, só que deixamos-nos com muita facilidade aprisionar nessa fase, pelo conforto.
quando nós olhamos para a semente do feijão, nós não estamos logo a ver as folhas, os frutos. Aquilo que nós estamos a ver é algo que é muito pequeno, está seco, aparentemente sem vida, insignificante, não é? Só que a identidade do feijão não está naquilo que nós conseguimos ver. A semente não olha para a terra e diz: fui aqui abandonada. Não olha para a escuridão e diz: não vou conseguir. Não olha para a pressão que a terra lhe faz e diz: é impossível eu sair daqui. Ela apenas se limita a ser aquilo que é uma semente. Ela apenas se limita a ser aquilo que Deus diz que ela é. Limita-se a romper, a criar raízes profundas, a procurar a luz e a crescer. É isso que Deus diz que ela é. Quantas vezes eu vos disse o que é que nós somos? Nós somos a semente. Nós somos aquele feijão. E talvez o problema não esteja em não haver vida dentro de ti. Talvez o problema esteja em tu próprio concordares com aquilo que tu mentes a ti próprio a cada dia para te manter nesse buraco que te protege. Faz sentido isto? Digam-me lá, vocês estão em casa, se faz sentido que aquilo que nós vamos dizendo a nós próprios e que o dizemos para nos proteger acaba por nos aprisionar dentro daquilo. Sempre que vamos fazer alguma coisa, vem esse pensamento. Eu já vos falei em outras lives que aquilo que nós alimentamos diariamente, ele cresce dentro de nós. E se nós andamos a deixar que este tipo de frases, de perguntas, de respostas que nós damos a nós próprios, se nós deixamos que estas perguntas, que supostamente serviam para nos confortar, serviam para nos proteger, se deixamos que estas perguntas governem a nossa vida, como é que nós algum dia vamos fazer diferente? Se nós acreditamos naquilo e que muitas das vezes foi fruto de uma experiência que não correu bem lá atrás, de algo que não dependeu de nós, dependeu daquilo que alguém fez connosco, e nós desde esse dia deixamos que essa voz tenha autoridade sobre nós. Mas, amigos, eu tenho 52 anos. Há pouco alguém aí falou de 40 mais. O que é que tu estás à espera? Com 52 anos tu achas que alguém governa a minha vida? Alguém do meu passado, um professor, um pai, um parente, um treinador, alguém que possa ter feito uns por amor, outros porque era aquilo que as pessoas tinham, alguém que fez moça no meu passado, hoje pode governar a minha vida? E a tua? Que idade tens? Põe lá aí que idade tens. Tens 7 anos? Tens 8 anos? Ou és adulto? É que se és adulto, ninguém governa hoje a tua vida. Ninguém tem poder, a não ser Deus, para governar a tua vida. Tudo o resto é aquilo que tu acreditas. E aquilo que tu acreditas, aquilo que tu dizes a ti próprio, é aquilo em que acreditas. Por isso é que eu te dizia, aquilo que nós nos alimentamos diariamente é aquilo que nos governa. E se eu sei que nunca consigo fazer nada, se eu sei que não consigo sair dali, devo continuar a alimentar esta voz? Espero que hoje possa ter havido consciência de que se tu sentes, se ouves estas vozes dentro de ti, se tu próprio dizes estas vozes a ti própria, está na altura de romper. Está na altura de deixares de alimentar esta prisão. Porque eu ontem falei-vos sobre mesas.
Pois. Diz-nos aqui a Isabel, ainda ontem ouvi isto. Os meus filhos ficam sozinhos, eu também fiquei e não morri. O passado é desculpa para não mudar. Pois, e aquilo que nós dizemos é aquilo que acontece. Tudo bem que os tempos eram outros, mas e se isto acontecer um dia? Também não faz mal, não vem daí o mal ao mundo. Agora, por sistema é que se calhar não é? E falando aqui dos filhos, nós, Isabel, e tu deves te lembrar disso, vives numa zona um pouco menos urbana, e eu lembro-me perfeitamente disto. Nós tínhamos sempre um vizinho, tínhamos sempre um tio, tínhamos sempre alguém que nos acompanhava quando os nossos pais estavam a trabalhar. Isso hoje infelizmente não se vê, porque nós, eu falo por mim, eu vivo numa vivenda, numa rua onde eu não falo praticamente com vizinho nenhum. Eu não sei o nome de... Bem, eu já estou cá há 24 anos, sei o nome de 3 vizinhos na minha rua. 3. E alguns já lá estavam quando eu cheguei. Portanto, é bem diferente os dias de hoje com aquilo que era há algum tempo atrás. Eu lembro-me perfeitamente de brincar na rua, de brincar com outros amigos, de ir para a casa deles, de eles virem para a minha casa. Isto era tudo normal. Hoje é os amigos da escola e é quando os pais os vêm trazer e quando os pais os vêm levar. A vida é um bocadinho diferente, mas isso não governa a nossa vida. Isso não tem que deixar essas marcas. Tem que deixar essas marcas no momento em que nós estamos sobre essa autoridade. A partir do momento em que nós saímos da autoridade que alguém tinha sobre nós, passamos nós a governar esta nossa vida. Pois, só que nessa altura não havia internet, Isabel. Pois é. Havia outros males, mas não esses. E esses são terríveis. Esses apodrecem o cérebro dos miúdos. E a minha ideia hoje é criar consciência. Consciência não para tu ires mudar de emprego, não para dizer, eu agora vou ganhar muito dinheiro, eu agora só quero conhecer pessoas novas. A ideia é criar transformação, é criar consciência. Porque quando tu percebes que a frase que tens dito a ti próprio não é a tua identidade, que esse comportamento que tu tens perante a vida pode ser alterado, que este medo não pode continuar a decidir por ti, por mim, este ponto de viragem, esta consciência, é um momento em que tu clicas no interruptor e acendes a luz. E eu costumo dizer uma palavra que depois de ver, não dá para desver. Eu nem sei se isto existe, mas gosto de dizer isto. Depois de nós vermos uma determinada coisa, já não dá para voltar atrás. E este é o problema da consciência. Este é o problema da consciência. Quando nós criamos consciência, depois é difícil dizer que não sabíamos, que não vimos. É muito difícil. E hoje eu gostava que deixar aqui um exercício para parares um pouco e escreveres aquela frase que mais te limita. Aquela frase que te vem à cabeça quando alguma coisa não corre mal. E pergunta a ti próprio depois de olhares para esta frase. Esta frase é um facto na minha vida ou é apenas uma interpretação? Será que é isto que Deus diria sobre mim? Esta frase aproxima-me do propósito ou mantém-me só na minha zona de conforto? E aquilo que eu te peço é que transformes esta frase. Se não concordares com aquilo que ela faz na tua vida, que a transformes. Se esta frase é, eu não tenho disciplina, escreve, eu estou a aprender a tornar-me disciplinado através de pequenas decisões. Se a frase que vem à tua cabeça é, eu nunca acabo nada, eu nunca termino nada, escreve, hoje
eu vou concluir uma tarefa de cada vez. Se aquela frase que vem à tua cabeça é aquela terrível que te tira todas as capacidades, que diz eu não sou capaz disto, eu não sou capaz daquilo, eu não sou capaz de aprender, escreve: eu posso ainda não saber, mas eu vou aprender. Isto não é fingir. Isto é deixar de transformar o teu passado em algo permanente. O teu passado, ele pode explicar algumas reações. Ele pode explicar alguns medos. Ele pode explicar porque é que tu tanto buscas de aprovação. Pode explicar porque é que desistes ao primeiro problemazinho. Só que isso não pode continuar a comandar a tua vida. Tu precisas de mudar. Compreender as feridas é importante, claro que sim. Foi aquilo que tu passaste, é o que dói. Só que tu não podes viver constantemente em cima dessas feridas, senão elas não curam, senão elas não fecham. Alguém alguma vez se cortou num sítio e, quando é um sítio em que está constantemente a mexer, ele cicatriza rápido? Não, pois não. Porquê? Porque está constantemente a abrir a ferida. Agora, se for num sítio onde tu não lhe mexas, ao fim de um tempo ele está cerrado. Isto é exatamente a mesma conversa, só que na parte emocional. E chega uma altura em que tu tens que sair daí, tens que deixar de mexer na ferida. Não é que ela tenha deixado de doer, mas porque tu tens que decidir em determinada altura, nós temos que decidir em determinada altura, que essa dor não nos governa. E talvez não precises de uma nova oportunidade, porque se estás aqui é porque Deus te deu esta nova oportunidade. Isabel diz-nos aqui que dizem que o dia hoje é especial. Dizem que o dia hoje é especial, está fora do calendário. Esta não percebi, Isabel. O dia de hoje é especial. O dia hoje é especial, mas é especial porque Deus te deu este dia. Porque Deus te permitiu governares a tua vida. E Ele deu-te esta nova oportunidade. Talvez tu precises hoje deixar de concordar com aquela vozinha que existe dentro de ti, que te diminui, com aquela frase que te paralisa, com aquela narrativa que tu criaste, que te faz inclusive a desistir antes de te esforçares. E talvez durante muitos anos tu tenhas dito, eu sou mesmo assim. Talvez hoje Deus te esteja a dizer, foi assim que tu aprendeste a sobreviver, mas não é assim que tu foste criado para viver. Tu não és apenas aquilo que te aconteceu. Tu não és apenas aquilo que falhou. Tu não és a tua pior decisão. Isso foi uma coisa que aconteceu na tua vida, duas coisas que aconteceram na tua vida. Tu não és a tua maior queda. Há dentro de ti muitas capacidades, como dentro do feijão, que ainda não romperam, que tu ainda não desenvolveste. Tu tens uma identidade em ti que está enterrada debaixo de todo esse medo da culpa e da aprovação da opinião dos outros. Porque, lembram-se dos exemplos que eu dei? O Gideão, Deus não o chamou de cobarde, chamou-lhe de homem valente, apesar de ele estar escondido a malhar trigo dentro de um lagar. Jesus Cristo não chamou Simão Pedro, Simão,
de instável, chamou de Pedro, rocha, a fundação da casa dele. Ele chama-nos dia fora do tempo, segundo os maias, dia de medir o que foi e o que será. Tudo a ver com o tema da live. E ele chamou-te pelo propósito que colocou dentro de ti. Por isso, quando tu voltares a ouvir aquela frase na tua cabeça, não concordes imediatamente, questiona, confronta, leva, se achares necessário, à presença de Deus e diz-lhe: foi para isto que me criaste? Quem é que pôs isto em mim? Porque se tu repetes essa mentira constantemente, tu estás a criar uma prisão à tua volta. Agora, se tu criares a tal consciência de aquilo que tens feito, do que é que te tem limitado, da prisão em que tens vivido, isso pode iniciar hoje, porque este dia de hoje é o único que tu tens, podes iniciar hoje uma transformação. E lembra-te disto, aquilo que repetes em silêncio acaba por construir a tua voz, a tua vida em voz alta. Aquilo que tu repetes dentro de ti, que tu acreditas, que constantemente tu deixas, a voz que tu alimentas, tu deixas que governe a tua vida, ela acaba por construir, é uma voz que só tu ouves, mais ninguém ouve, mas ela acaba por construir a tua vida em voz alta, acaba por ser aquilo que se manifesta ao teu redor. Porquê? Porque é isso que tu te predispões a fazer. Por isso, escolhe bem aquilo com que tu concordas. Porque aquela transformação que eu te falei só começa quando tu deixas de concordar com essa mentira que tu contaste a ti própria, a ti próprio, durante todo este tempo e decides concordar com aquilo que Deus diz que tu és, com a identidade e semelhança de Deus, criado para dominar, governar e multiplicar. Não é apenas sobre chegar lá, é sobre quem é que tu te estás a transformar enquanto tu caminhas. Porque, disse-vos isto já várias vezes, na natureza, nós quando olhamos para uma árvore, ela está em constante crescimento. E quando ela para de crescer, o que é que aconteceu? Normalmente ela vai começar a morrer. Porque ou nós continuamos a crescer constantemente, e crescer não estou a dizer a ficar mais ricos ou a ficar mais prósperos, não. A crescer internamente, a resolver os nossos medos, a resolver as nossas vozes, as vozes que falam connosco. E vozes não estou a falar de espíritos, estou a falar de coisas que nós acreditamos nós próprios. Porque esse é o grande problema, é nós acreditarmos em coisas que não são reais, em coisas que são criadas por alguma coisa que se passou lá atrás. E que isso não nos define, foi só uma situação. Só que nós usamos isso para nos protegermos, para não termos que avançar, para não termos que ouvir um novo não, para não termos que dar um passo extra. Porquê? Porque se eu der este passo extra, posso ouvir outra vez aquilo que ouvi lá atrás. Então não, deixa estar, aqui está-se bem. Zona de conforto é maravilhosa. Ok, amigos, ficamos por aqui hoje. Agora vou para o BML, hoje e amanhã. E amanhã vemos por aqui, próximo desta hora, ok? Um dia abençoado para todos e um forte abraço.